paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, adolescentes. Quero, através deste vídeo, desta videoaula, compartilhar com os irmãos, com os adolescentes, a primeira lição da revista dos adolescentes. Amém? Era pedido também do pastor Emerson e também do cooperador e líder dos adolescentes, Isaías. Que o Senhor Jesus possa falar profundamente no seu coração. Amém? Vamos fechar nossos olhos e falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor possa estar conosco, ó Pai. Que através dessas lições, que estou aprendendo também com o Senhor, que eu estarei ensinando, que é também através do ouvinte que está ouvindo, está vindo esta mensagem, está vendo esta palavra, que está compartilhando comigo, Senhor. Toca no meu coração, abençoa minha família, abençoa a família de cada adolescente, ó Pai, que também está meditando comigo através dessa lição. Seja conosco em nome de Jesus. Amém? Nossa lição dos adolescentes, a primeira lição da revista dos adolescentes. O título é A Família Cristã. A família cristã, vamos abordar esse tema em todas as 12 lições, as 13 lições, que vamos abordar nesta lições. A família cristã. O que é a família cristã? O que é a família para você? A família é um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que vivem no mesmo ambiente, na mesma casa, ou também pode ser famílias distantes, a tua família também, que pode residir em outras cidades, até mesmo outro país, mas também faz parte do teu sangue, faz parte da tua família, a família cristã. A família cristã é aquela que Deus é reconhecido como objeto supremo de adoração. Deus é o cabeça, é o protetor, é o guia e é o instrutor da família. Você que tem sua família, você pai, você mãe, e também você adolescente que tem a sua família, seja membro dela. Não seja aquele membro que só quer estar na família, dentro de casa, para comer, para usufruir dos frutos e também das coisas dentro da tua casa. Mas não, seja aquele adolescente, aquela família, aquela parte da família que venha ser um objeto na mão do Senhor. Antes de começar a lição de número 1, o que é a família? Antes de começar esta lição abençoada, quero trazer para você uma breve explicação do tema família. O que é a família? Quais são as composições da família? O pai e o marido. O marido cristão, como pai e sacerdote do lar, é o seu instrutor e provedor. Então Deus chamou o pai para nada mais e nada menos que instruir a esposa, instruir os filhos, e também para ser o provedor, o seu pai que provede tudo na sua casa, o seu pai que dá o alimento, que dá a vestimenta, que dá a proteção completa através de Deus na sua vida. O seu pai é aquele que Deus colocou na sua vida para te proteger de todas as coisas que tentarem contra a vida de vocês. O seu pai também é responsável pelo bem-estar espiritual da família. Deus chamou o pai, um homem, para ser o sacerdote do lar, aquele ao qual está como cabeça do lar. Ele é o mais responsável por todas as áreas da vida do adolescente e da esposa, como também na vida espiritual, na vida mental do adolescente e também no físico do adolescente. O pai, o seu pai, o meu pai, o pai de todos nós é aquele que deve estar como um projeto de Deus. O pai, o seu pai, o meu pai, deve nos dar amor, deve nos honrar, deve sempre cuidar de nós. Pode ter certeza, você pode estar pensando: Samuel, mas o meu pai não honra a minha família. Samuel, o meu pai não protege, não cuida da minha família, não cuida da minha vida e também não cuida da minha mãe. Então ele está fora do projeto e do propósito de Deus. Amém? A mãe ou a esposa é a principal instrutora dos filhos. Isso, a sua mãe é a principal instrutora. Você pode perceber que ao longo da sua vida, a sua mãe passa mais tempo com você. Por quê? Não porque o seu pai não se importa, não. Mas muitas das vezes o seu pai está trabalhando para prover algo na sua vida. E a sua mãe, como é a
protetora, como é a instrutora da sua vida, que passa mais tempo com você, ela que vai cuidar, ela que vai instruir você em todas as coisas. A sua mãe vai te instruir e vai te educar com as instruções da palavra de Deus. Amém? E os filhos, nós, filhos dos nossos pais, são a herança do Senhor. Somos a herança de Deus para uma família. Nós, adolescentes, jovens, nós que temos os pais, nós somos o futuro da sociedade. Nós somos o futuro da igreja de Deus. Amém? Se você que está ouvindo esta videoaula, esta aula, você filho, você adolescente, começa a ser usado por Deus para ser bênçãos na vida dos seus pais. Olha que bênção, Isaac foi bênção na vida de Abraão e de Sara. Olha que bênção que foi Isaac. Através da vinda de Isaac para a vida de Abraão e Sara, Deus cumpriu a promessa de Deus na vida de Abraão. Samuel também cumpriu o projeto de Deus através da vida de Ana. Então Ana foi usada por Deus. Então a sua mãe, o seu pai vai estar sendo usados por Deus para te abençoar. Você pode pensar, mas minha mãe só pega no meu pé, a minha mãe não preocupa, minha mãe só está fazendo isso e aquilo que não me agrada. Mas pode ter certeza que a sua mãe e que o seu pai querem o melhor de Deus para você nesta noite, neste dia ou também nesta tarde. Amém? Lição de número 1. O que é família? Antes de eu introduzir nesta parte da lição de número 1, o que é família, eu quero perguntar algo para você que está ouvindo esta mensagem, está ouvindo esta aula, você adolescente. Qual o seu papel na sua família? Outra pergunta, você tem cumprido o propósito de Deus na sua vida para a vida dos seus pais? Outra pergunta, você está sendo bênção na vida dos seus pais? No decorrer de toda esta lição, ao findar dela, responde essas perguntas para você. Qual o seu papel na família? Você está sendo bênção na vida dos seus pais? E qual o seu papel no propósito de Deus para a vida dos seus pais? Amém? O texto bíblico da lição de número 1 está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 30 e Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 24. Vocês não se preocupem, pois a minha tradução é meio diferente, mas lê na sua casa e medite comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei a terra, subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vos será para alimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. Capítulo 1, versículo 26 ao 30. Agora capítulo 2, versículo 21 ao 24. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem.
Por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Sabemos nós que no livro de Gênesis Deus criou a primeira família. Qual é? Adão e Eva, macho e fêmea, Deus os criou. No capítulo 1, versículo 26, Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Repara para você que Deus disse façamos, está no plural. Mas quem estava com Deus para criar o homem? Para criar todas as coisas que existiam na terra. Pai, o Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em uma só. 3 pessoas em um propósito só. 3 pessoas em um pensamento só. Então Deus falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus quer que você, Deus quer que a sua família, Deus quer que seu pai, que a sua mãe esteja sempre debaixo da semelhança de Deus, sempre debaixo da imagem de Deus. Qual a imagem de Deus? Uma imagem de amor, uma imagem de carinho, uma imagem que traz paz aonde ele ou ela chega. Então Deus disse: façamos a Trindade, 3 pessoas. Disse: vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E Deus disse: e eles dominem sobre todas as coisas. Então Deus fez a família, o propósito de Deus na família, além de multiplicar e encher a terra, também Deus fez a família para cuidar da terra. Olha para a vida do seu pai, olhe para a vida da sua mãe e olhe mesmo para a sua vida. Você tem cuidado da terra? Você tem cuidado daquilo que Deus te deu na sua mão para você cuidar? Pense bem. Você olha para a natureza, você está desmatando a natureza, você está praticando horrores contra a natureza, contra animais. Isso está incumbido na lição de hoje, na família. Deus criou nada mais e nada menos a família, Adão e Eva, para cuidar do jardim e para cuidar e cumprir todo o propósito de Deus. Então, você pode perceber que Deus sempre tem um propósito na vida dos seus pais. Sempre Deus tem um propósito na sua vida. Olha em capítulo 2 de Gênesis, versículo 21. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão e ele dormiu. Aqui vemos quando Deus criou a mulher para Adão. Você pode perceber que Adão, nos versículos anteriores, não pediu uma mulher para Deus. Mas Deus conhecia o propósito e Deus sabia que Adão estava só. Adão estava somente, estava solitário. E Deus disse: eu vou criar alguém para estar juntamente com Adão. Criou Eva. Agora, preste atenção. A Trindade é 3 pessoas, mas tem um pensamento só. No versículo 24, diz: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Quer dizer, os dois têm que ter um pensamento só. O pai e a mãe, o esposo e a esposa deverão sempre ter um mesmo pensamento. Foi 3 que criaram. Agora imagina só, se Deus queria colocar uma cor ou um jeito na pessoa, o Espírito Santo queria colocar outro, e Jesus também queria colocar outro jeito na pessoa. Imagine você, uma pessoa com 3 jeitos diferentes, com 3 cores diferentes, com 3 atitudes diferentes, mas não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estão andando na mesma linha, sempre tem o mesmo propósito e sempre tem o mesmo pensamento. Amém? O versículo em destaque diz: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. Os dois se tornam uma só carne. Criou Deus o homem e criou Deus a mulher. Fora disso, não é de Deus. Fora disso, não é propósito de Deus. Fora disso, não é pensamento de Deus. Se você muitas das vezes olha para o seu amigo, olha para a sua amiga e vê que ela está com outro tipo de pensamento, está errado. Não está no propósito de Deus. Se não falha a memória, em Romanos,
Jesus falou isso: olha, os homens estão perdendo a aparência de homem. Os homens estão afeminados. Praticamente o homem estava querendo trocar de papel com a mulher. O homem estava afeminado. Então Deus disse: então eu vou entregar ele nos seus próprios pecados. Se você quer viver uma coisa que não agrada a Deus, pode ter certeza que a sua vida só vai ser de pecado. Só vai ser uma vida que não vai agradar ao nome de Deus. Amém? Vamos entrar na introdução da família. O que é família? Você sabe? Apesar de nascermos e vivermos em uma, dificilmente pensamos no que ela é, sua origem e formação. Por isso, nesta lição, vamos estudar sobre a origem, a importância e como a família é uma incrível criação de Deus para você. Amém? O que é família? A família, se tiver o amor, tiver paciência, tiver respeito e cumplicidade, é uma família cristã. É uma família de bênçãos. Você pode pensar: Samuel, minha família não tem dinheiro, mas é uma família feliz. Samuel, a minha família, nós não temos muitos bens materiais não, mas tem respeito. Olha que bênção. Samuel, a minha família nada, nós não temos uma casa nossa, pagamos aluguel, não temos roupas bonitas, mas a nossa família tem respeito, tem amor e tem paz. É isso que Deus quer na sua vida. É isso que Deus quer para a sua família. Amor, Deus quer paciência, Deus quer respeito e Deus quer cumplicidade. Amém? O que é família? Você sabe? Apesar de nascermos e vivemos em uma, dificilmente pensamos no que ela é, a sua origem. Então a origem da família já trouxe para você, em Gênesis capítulo 1, a família, a origem dela já explicamos para você, a origem e formação. Por isso nesta lição vamos estudar sobre tudo, a importância e como a família é uma incrível criação de Deus para você. Pode ter certeza que Deus não fez seu pai e a sua mãe em vão. Não. Muitas das vezes a sua mãe começa a ficar nervosa e diz: eu não queria ter você. Eu não queria que você nascesse. Você foi um acidente. Não planejamos você. E isso entristece muitas das vezes o adolescente. Então pai, mãe, esposo, esposa, tome cuidado nas suas palavras. Toma cuidado no que você profere para os seus filhos. Uma ilustração certa feita, diziam-se que uma menina, ela ficou endemoniada. O espírito maligno pegou ela. E os pastores oravam, os pastores clamavam, os pastores jejuavam, mas o demônio não saía dela. Então o pastor foi conversar com a mãe dela. Ele falou assim: olha, tem alguma coisa errada com ela. E o pastor começou a querer saber o que estava acontecendo com ela. E a mãe disse: eu amaldiçoei ela. Eu estava com tanta raiva dela que eu falei assim: olha, que o diabo que te pegue e te carregue. Então, a partir do momento que a mãe, que a autoridade e a responsabilidade de Deus na vida do seu filho, permitiu que o inimigo tocasse na vida dela, o inimigo não saiu. Então o pastor falou assim: o inimigo só vai sair da sua filha quando você pedir perdão, quando você tirar as palavras de maldição. Então pai e mãe e também filho, não amaldiçoa seus pais. Pais, não amaldiçoa seus filhos, porque você está tirando o papel de Deus na vida do seu filho e na vida dos seus pais. Amém? A origem da família. A Bíblia nos ensina que a primeira família foi instituída por Deus. Adão e Eva foram criados e colocados em um jardim, constituindo assim a primeira unidade familiar da história humana. Este é o evento em que chamamos de a instituição familiar ou a instituição da família. O que é uma instituição da família? É seu pai, a sua mãe e seus irmãos. A primeira organização social do mundo. O chamado de um homem
e de uma mulher para formar um novo núcleo, independente onde um homem se une à mulher e estes formam uma única pessoa, tem o objetivo de estabelecer a comunhão e a cooperação mútua, de onde Deus poderia espalhar para todo mundo as suas bênçãos. Olha, volta um pouquinho. E esses formam uma única pessoa. Olha para você ver que interessante. Imagina só se seu pai tivesse um determinado pensamento para você e a sua mãe outro pensamento. Você pode ficar confuso. Pai, eu posso ir na casa do meu amigo? Não. Mãe, eu posso ir na casa do meu amigo? Pode. Está confuso. Você obedece a seu pai ou você obedece a sua mãe? Você pode ficar confuso. Então os pais têm que ter uma cooperação mútua. O quê? Uma só, um pensamento só. De onde Deus poderia espalhar todo o mundo as suas bênçãos. A união de duas pessoas em uma única pessoa é um enigma que Deus usou para expressar a maneira como a família deve viver em unidade e comunhão. Você tem comunhão com a sua mãe? Na hora do almoço, na hora do café, na hora da janta, você comece essas refeições com seus pais? Ou o seu pai começa a estar na sala, sua mãe na cozinha, você no quarto, seu outro irmão na área, e assim sucessivamente? Isso é difícil. Você saberia que um apenas jantar, um apenas almoço, ou apenas café é um culto prestado a Deus? Então por isso temos que manter a comunhão com nossos pais. Uma charge engraçada que postaram no Facebook falava que depois que a internet da casa de uma família foi tirada, foi cortada, o pai, depois de 15 anos, reencontrou seu filho que estava perdido dentro de casa. Olha que aparentemente pode ser engraçado, mas é o que muitas das vezes está acontecendo hoje. Muitas das vezes permitimos que a internet tire a nossa comunhão familiar. Às vezes o pai está na sala e a mãe no quarto. O pai começa a mandar mensagem para a mãe para conversar com a mãe. O filho tentando conversar com o pai dentro de casa através da internet. Então não vamos deixar com que a nossa família perca a comunhão. Não vamos tirar a comunhão da nossa família. Amém? Você tem colaborado para manter a comunhão da sua família? Para aumentar a família, Deus deu outra missão para Adão e Eva e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que arrastam pelo chão. A missão era de se multiplicar e se espalhar por toda a terra. Assim Deus os abençoou e nasceram os filhos do casal, cumprindo a vontade divina e aumentando a formação do núcleo familiar, um homem, uma mulher e os filhos. Assim foi a origem da primeira família criada pela vontade e pelo amor de Deus. Para completar o nosso pensamento na origem da família, vocês sabem que no jardim do Éden, Deus disse: não comereis da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E alguns falam, eu acho muito errado, muitos culpam a Eva, a mulher que é errada. É a mulher que é errada, é a mulher que é errada, que foi ela que comeu. E muitos culpam, foi o marido, foi Adão. Deus falou para Adão cuidar da Eva. Aí muitos começam a brigar, mas Adão estava organizando o jardim e Eva estava fazendo nada e comeu. Não. Se o marido está vendo alguma coisa errada na família, tem que cortar pela raiz. Se a esposa está vendo algo errado na família, tem que cortar pela raiz. Porque vamos ver aqui nos textos que vamos ler que a família, a instituição familiar, o pai e a mãe, que vai ensinar desde a criança, desde o nascimento da criança, até ele se tornar um homem, até ele se tornar uma mulher. Se você vê na sua sociedade, na sua própria família, ou amigos que estejam à sua volta, você pode ver que ele está em caminhos errantes e caminhos que não agradam a Deus.
A culpa é da família, infelizmente. Porque uma criança, vamos ler aqui, que uma criança, ela precisa da ajuda dos outros para nascer. O ser humano precisa da ajuda. O animal não. Você já viu o nascimento de uma vaca? Você já viu que uma vaca, que um porco, ou que outro animal, assim que nasce, ele já começa a andar? Que interessante. Agora a família, o homem e a mulher, não. O homem, a mulher e a criança, quando nasce, ela precisa do pai e da mãe presentes na vida dele. Na vida dele. Porque o pai e a mãe que estão incumbidos por Deus de trabalhar, de cuidar e de educar uma criança para a glória de Deus. Se tem muitos e muitos jovens perdidos no mundo, o culpado são os pais. Se tem muitos jovens no mundo, para a glória de Deus, que estão pregando, dando bom testemunho, isso são os papéis do pai. Amém? Qual é a importância da família? Já sabemos como ela foi criada e que a família é um presente de Deus para as nossas vidas. Mas qual é a sua importância? Deus deu os seus pais como presente para você. Cuide deles. Cuide dos seus pais. Muitos pensam, eu tô doido pro meu pai ficar velho para eu pôr ele na vila. Não, cuide do seu pai. Cuide da sua mãe. Conversa com ele, conversa com eles, porque eles vão dar um bom e o melhor para você. Na família aprendemos os primeiros passos e recebemos os primeiros cuidados em nossa vida. Diferente da maioria dos animais, o ser humano precisa de muitos cuidados ao nascer, pois ele não consegue fazer nada sem o auxílio de um responsável, a fim de que cresça seguro e saudável. As relações com os nossos pais serão a nossa referência para a vida adulta. Se você tem um bom testemunho, uma boa comunhão com o seu pai, um bom tratamento com o seu pai, você vai ter uma boa comunhão na sociedade. Se você maltrata seus pais, se você não honra seus pais, não dá amor e respeito aos seus pais, pode ter certeza que no mundo, quando você sair, você vai encontrar pessoas que não vão te amar, pessoas que não vão te honrar e pessoas que não vão te respeitar. Deus colocou um propósito e um papel nos seus pais para que ele comece a te ajudar nas escolhas da sua vida. Qual de nós já ouvimos falar que uma moça ou um rapaz conversa com a sua mãe e fala assim: mãe, eu estou de olho naquele ali para namorar. E a sua mãe fala assim: não, ele não. Não, ela não. Ora mais. Busca mais um pouquinho que Deus vai te dar a bênção. Que Deus vai te mostrar qual é a pessoa. E muitas das vezes você, adolescente, você jovem, começa a pensar: não, eu que vou tomar conta da minha vida. Não, eu que sei o melhor para mim. Não sabe. Porque às vezes seu pai e sua mãe já passou em lugares que você vão passar e que seus pais não queiram. Então vamos dar ouvido aos nossos pais. Vamos dar ouvido aos nossos pais. Porque depois que perdemos nossos pais, as nossas mães, aí que vamos ficar tristes. Aí não dá tempo mais de ouvir conselhos do seu pai. Se você tivesse conselho mais com o seu pai, você nasceria primeiro. Se você nasceu agora, é porque Deus deu mais experiências e conselhos para o seu pai. Então ouve-os, respeite-os e obedeça os conselhos que seu pai estão te dando. Vamos continuar. As relações com os nossos pais serão a nossa referência para a vida adulta, pois através da família em que habitamos, poderemos pensar e planejar sobre como vamos formar a nossa família. Olha para você ver. Não esqueça que você vai formar uma família. Não esqueça que você ainda vão ter filhos. Se você não está maltratando, desrespeitando, desonrando seus pais, pode ter certeza que os seus filhos vão fazer a mesma coisa que você. Na palavra de Deus fala: tudo que você planta, você colhe. Você não planta jabuticaba para colher limão. Não planta limão para colher laranja, assim sucessivamente. Se você está tratando seus pais mal, pode ter certeza que infelizmente
mal você vai ser tratado pelos seus filhos. Na nossa sociedade hebraica, a família israelita era parte muito importante na vida social. É certo que a expressão bíblica, depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade, nos ensina uma grande verdade. Deus nos fez como seres sociais, que precisamos do outro semelhante para se entender como pessoa e a se relacionar com o outro. Se você fala, eu não preciso de ninguém, eu não preciso do meu pai, da minha mãe, não preciso de amigos, pode ter certeza que você vai ficar solitário. E a solidão vai trazer consequências malignas para a sua vida. E a solidão pode fazer com que você pegue a depressão. A depressão, a possessão. Então você pense no que você está fazendo com os seus pais. Pense muito bem e honra seus pais. Honra muito bem os seus pais. Porque não foi à toa que Deus colocou e instituiu os seus pais como seus protetores. A família criada por Deus vem ao encontro dessa necessidade, colocando ao nosso lado os nossos pais e irmãos como o primeiro espaço de relacionamento e de experiências de amor e comunhão familiares. Disso vem a importância da família. Então é importante que nos relacionamos, que ganhamos experiência com a nossa família. No mundo antigo, a família tinha outra utilidade prática, dar proteção aos seus membros. Então, primeiro vemos que a família tem que ter comunhão. Segundo, proteção. Comunhão. Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que a família viva em união, em comunhão. Você mesmo, você que está aí ouvindo, se você não manter uma comunhão com Deus, você começa a se esfriar. Se você precisa ter uma comunhão e tratar toda essa comunhão com Deus, você precisa ter essa comunhão com seus pais. A proteção. Se você tem comunhão com Deus, você tem proteção de Deus. Se você tem comunhão com seus pais, você tem a proteção dos seus pais. Qual pai não dá carinho para o filho? Tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que ter paixão, compaixão pelo outro. Continuando a leitura. Sabemos que a solidão gera trágicos problemas psicológicos para nós. Sabemos disso. Deus nos providenciou a família e todos os amigos que estão ao nosso lado. Afinal, você tem muitos amigos, certo? Creio que sim. Amigo é para você compartilhar experiências do Senhor. Colega é aquilo que só quer usufruir dos seus bens. Pense nisso. Amigo está em toda hora. Colega só está quando você tem dinheiro. Colega não é sua família. Amigo pode se tornar sua família. Em Provérbios diz, tem hora que um colega é mais chegado do que o irmão. Um amigo é mais chegado do que o irmão, perdão. Está aí o motivo de gostarmos da companhia de nossa família e compartilharmos os momentos da vida. Deus nos fez para viver em comunidade. Deus não gosta de solidão. Deus não gosta que você viva em solidão. Porque Deus não gosta de solidão, por quê? Porque lá em cima tem Deus sozinho? Não. O Pai, o Filho também está. O Filho e o Espírito Santo estão com o Pai. Os 24 anciões estão com o Pai. Os anjos, arcanjo, querubim, serafim estão com os pais. E Deus não deixou lá em cima. Deus vem aqui para baixo. Deus criou Adão para viver em comunhão, para viver em companhia. Adão não, sozinho não. Deus fez a Eva.
Então você não fique sozinho. Não pense que sozinho vai ser melhor, mas fica compartilhando com a sua família. Amém? A família nos planos de Deus. Deus criou a família por sua vontade e amor, mas como ela se encaixa nos planos dele? Ao criar os seres humanos, o Criador lhes deu o primeiro trabalho, cuidar do jardim e nele cultivar plantações. Em outras palavras, viver a vida. Mas viver a vida como, Samuel? Está aí o nosso grande desafio. Viver a vida agradando a Deus, em liberdade e comunhão com Ele, juntamente com a nossa família. Se você é praticante da palavra, você pode ter certeza que a sua vida está inteiramente agradada a Deus. Se você não pratica a palavra de Deus, a sua vida não está agradando a Deus. O plano de Deus para a família é essa, que possa refletir ao mundo o seu amor e por intermédio dela o Altíssimo abençoe toda a terra. Não foi assim com Adão e Eva, com Abraão e Sara, grandes representantes bíblicos da história de fé? Assim também deve ser a nossa família, um espaço convidativo para a manifestação divina e o derramar das bênçãos dele no mundo. A sua família, a minha família, através da minha família, através da sua família, Deus vai derramar bênçãos do céu sobre a nossa nação, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa sociedade. Às vezes nos desentendemos em casa, mas nossa relação com os nossos pais e irmãos deve sempre ser melhorada. Já pensou que a sua família é um presente de Deus para você? Ah, mas minha família não é cristã, poderia você falar. Mas já pensou que você é um presente de Deus para fazer a sua família conhecer o amor do Pai? A Bíblia nos diz: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó capítulo 42, versículo 2. Assim também são os planos dele para a sua família. A família constrói sim o caráter do seu filho. Você pai, você mães, tem direito, tem nas suas mãos como criar e dar o início a um caráter cristão para o seu filho. Não jogue isso fora, não jogue isso fora, mas sempre dê ouvido a Deus. Você que seu pai, que a sua mãe ainda não é cristão, não desanime, porque às vezes Deus está usando você para abençoar, para trabalhar e fortalecer a comunhão da sua família. Conclusão: assim como Deus idealizou no seu jardim que a nossa família seja um exemplo para o mundo, indo e pregando o evangelho, seja na igreja, ou em casa, ou na escola, fazendo a diferença e seguindo a vontade de Deus em todo lugar e em todo tempo. Que Deus abençoe a sua família, que neste trimestre possamos aperfeiçoar ainda mais a nossa vida em família, para a glória de Deus e o nosso bem. Que Deus abençoe a sua família, que Deus fortaleça a sua família, que na sua família não venha faltar amor, paciência, respeito, cumplicidade e a providência de Deus. Adolescente, jovem, seja bênção de Deus na vida dos seus pais. Pais, mães, seja bênção de Deus na vida dos seus filhos. Porque aí na sua casa, o seu filho e a sua filha está o futuro da nação, está o futuro da igreja. Filhos, não desanimes. Filhos, obedeça aos seus pais, porque os seus pais é uma geração, é uma continuidade da geração eleita por Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos encerrar esta videoaula orando. Senhor meu Deus, obrigado por compartilhar a tua palavra aos corações de cada um. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor venha continuar abençoando cada ouvinte, ó Pai, cada um que está vendo essa mensagem, está vendo essa videoaula, que o Senhor venha estar com cada família e que nunca venha faltar a presença do Senhor, ó Pai. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.